Eu não sei o que você vai pensar de mim depois de ouvir isso. Talvez ache que eu estou tentando fugir da responsabilidade. Talvez me veja como um covarde, mas eu precisei contar, porque de tudo o que já vivi em quase 15 anos dentro de um necrotério, nada foi como naquela noite. Meu nome é Matias, eu sou legista, tenho 43 anos e até pouco tempo atrás trabalhava num IML de uma cidade de médio porte no interior de São Paulo. Sempre fui racional, daqueles que acreditam que, quando a vida acaba, acaba mesmo. Morte, para mim, era só a parte final do processo biológico, até o dia em que alguém me pediu ajuda, de dentro da gaveta. Aconteceu numa madrugada de domingo, e só de lembrar já me sobe um arrepio no pescoço. Naquele turno, eu estava sozinho. Era comum. Plantão noturno com equipe reduzida. Tinha acabado de organizar alguns laudos atrasados, quando por volta das 2 e pouco da manhã, comecei a ouvir um som. Um toque seco, metálico, como se alguém batesse com a unha no aço. Pensei que fosse o compressor da câmara refrigerada. Às vezes, fazia uns estalos esquisitos, mas aquele som era diferente, ritmado, direcionado, como uma tentativa de chamar atenção. Levantei e fui até lá. A luz do corredor estava meio fraca, mas suficiente para enxergar. Abri a porta pesada da câmara e entrei devagar. Tudo parecia normal. Os trilhos das gavetas enfileirados, os corpos organizados com nome, data e causa da morte. Nenhum sinal de que algo tivesse se movido. Foi quando ouvi de novo, do fundo, segunda gaveta de cima, 3 batidas secas. Meu coração acelerou. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça, mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei da gaveta. Olhei o nome. Mulher, 26 anos. Causa: parada cardíaca súbita. Corpo encaminhado 2 dias antes. Já havia sido autopsiado. Eu não lembrava dela de cabeça, mas reconheci o sobrenome no prontuário. Respirei fundo, coloquei as luvas e puxei a gaveta. O corpo estava lá, frio, costurado, braços ao lado do corpo. Mas o que me travou foram 2 coisas. A primeira foi uma marca vermelha, quase marrom, feita com o que parecia sangue seco, na lateral interna da gaveta. Tinha apenas 2 palavras, mal desenhadas, mas claras como o dia. Estou aqui. A segunda coisa foi ainda pior. Ali, perto da marca, tinha uma unha quebrada, como se alguém tivesse tentado arranhar o aço com força. E não era qualquer unha, era dela. Por um momento fiquei parado, sem saber o que fazer. O silêncio da sala agora parecia gritar dentro do meu ouvido. E naquele silêncio veio o pior. Eu ouvi uma voz, baixinha, sussurrada, bem perto do meu rosto. Me ajuda. Foi como se o chão tivesse sumido. Travei. Minha visão ficou turva. Eu quis sair correndo dali, mas algo me segurou. Uma sensação de que, se eu fosse embora, aquilo ia continuar preso. Preso naquele corpo. Preso naquela dor. Voltei para a sala, peguei o laudo antigo e comecei a revisar. A autópsia tinha sido feita por um colega meu, experiente, confiável, mas havia detalhes estranhos, pequenos demais para chamar atenção, mas ali estavam. Não havia sinais de rigidez completa no momento da necrópsia. O sangue em órgãos principais estava distribuído de forma inconsistente. Havia registros de um eletroencefalograma fraco antes do transporte, mas que foram ignorados, taxados como erro de leitura. E mais, o corpo foi costurado às pressas, não havia registro de avaliação clínica final. Eu comecei a tremer. Não era possível, não podia ser. Mas estava tudo ali, diante dos meus olhos. Aquela mulher tinha sido declarada morta, mas ainda estava viva, autopsiada viva, costurada viva, ou no mínimo, consciente durante o procedimento. E ninguém percebeu. Comecei a suar frio. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Relatar o erro? Reabrir o caso? Eu sabia como o sistema funcionava.
Isso ia cair no esquecimento. Pior, iam tentar me calar. Então voltei até o corpo. Me aproximei com cuidado. Pedi desculpas em voz baixa, mesmo sem saber se ela podia ouvir. Toquei na mão dela já endurecida. Fechei os olhos por um instante e disse: eu te ouvi. A temperatura da sala parecia ter mudado. Tudo estava mais gelado. Mas, curiosamente, meu corpo não sentia mais frio. Era como se naquele instante ela tivesse aceitado ser ouvida, como se aquilo bastasse. Nos dias seguintes tive insônia, náusea, pesadelos constantes. Ouvi aquele barulho metálico nas madrugadas, em casa, no banheiro, até no carro. O som da unha contra o aço, sempre o mesmo ritmo, sempre vindo de algum lugar onde deveria haver silêncio. Contei para minha esposa, que achou que era estresse acumulado. Contei para um amigo do trabalho, que riu, achando que eu estava de brincadeira. Então resolvi guardar isso para mim. Pedi afastamento. Nunca mais voltei para o necrotério. Hoje trabalho com perícias em acidentes. Menos direto, menos pessoal. Mas aquela marca com sangue, aquele "estou aqui", aquilo nunca saiu da minha cabeça. A imagem daquela mulher deitada sozinha, tentando gritar para alguém ver que ela ainda estava ali, viva. Eu não sei se isso que aconteceu foi sobrenatural ou se foi só a minha mente tentando lidar com o erro. Talvez tenha sido um pedido de ajuda que chegou tarde. Ou talvez a alma dela tenha ficado presa, precisando que alguém reconhecesse sua dor. O que eu sei é que eu escutei, eu vi. E desde então, tenho certeza de uma coisa: o silêncio do necrotério é o som mais barulhento que existe, porque ele carrega tudo aquilo que a gente não quer escutar. Se você trabalha com a morte, como eu trabalhei, escute. Sempre escute, porque às vezes o morto ainda não foi embora. Eu sei que pode parecer estranho alguém dizer isso, mas eu aprendi mais sobre a vida convivendo com os mortos do que com os vivos. E não tô sendo poético, tô falando sério. Me chamo Vicente, tenho 53 anos e sou coveiro desde os 20. Eu sei, não é o tipo de trabalho que você vê alguém sonhando quando criança. Mas a verdade é que a vida me levou até lá do jeito que ela sempre leva. Sem pedir licença, sem explicação. Eu precisava de um emprego fixo, aceitei sem pensar muito e acabei ficando. E olha, foi nesse lugar silencioso, onde quase ninguém entra de cabeça erguida, que eu vivi uma das coisas mais absurdas, reais e impactantes da minha vida. E é isso que eu vim dividir com vocês hoje. Não tem grito, não tem aparição, não tem susto, mas tem um tipo de terror discreto que muita gente não vê, porque ele vive entre os vivos. E às vezes, só quem convive com os mortos é que enxerga. Meu turno sempre foi o noturno. Nunca fui muito de multidão, e com o tempo acabei me acostumando com o ritmo da madrugada. O cemitério onde trabalho é pequeno, cercado por um muro velho e figueiras grandes demais para o espaço. Fica afastado da cidade, numa área que pouca gente conhece. É um daqueles lugares onde o silêncio parece pesar no ar. E eu gosto disso. A maioria das pessoas tem medo de cemitério à noite, mas para mim sempre foi mais seguro do que muita rua movimentada por aí. Só que há cerca de um ano, esse meu refúgio silencioso começou a me provocar calafrios. Tudo começou com uma presença. Não foi um barulho, não foi uma sombra, não foi uma voz. Foi alguém. De verdade, uma moça. Na primeira vez que vi, era umas 3 da manhã. Eu tinha acabado de verificar o portão dos fundos, como sempre faço, e no caminho de volta para minha sala, olhei para o lado e vi. Ela estava lá, parada, diante de uma sepultura, vestido branco simples, cabelo escuro solto e uma postura, como posso dizer, dura. Ela não estava chorando, estava só ali, imóvel, como se estivesse em transe. Na hora, meu primeiro pensamento foi: alguém pulou o muro. Não seria a primeira vez.
Já tivemos adolescente fazendo ritual idiota, bêbado que se perdeu, até casal tentando fazer gracinha. Mas essa moça não parecia se encaixar em nenhuma dessas categorias. Tentei me aproximar, mas quando virei a lanterna na direção dela, sumiu. Simples assim. Não correu, não pulou, não tinha para onde ter ido. Fiquei com aquilo na cabeça a noite inteira. No outro dia comentei por alto com o zelador que faz a ronda diurna, mas ele não viu nada de estranho. Achei que podia ter sido cansaço, alucinação leve. Acontece, né? Mas na noite seguinte, lá estava ela de novo. Mesma hora, mesmo jeito. E na terceira também. E na quarta, sempre parada diante da mesma sepultura. Sempre sumindo do nada. Foi aí que comecei a me perguntar se eu estava vendo coisa. Mas se era coisa da minha cabeça, por que sempre no mesmo ponto? Por que com tanto detalhe? Eu já vi de tudo naquele lugar, mas aquela presença, ela não assustava. Ela doía. Sim, é isso mesmo. Doía olhar para ela. Parecia uma dor contida, um luto sem choro. Eu ficava encarando de longe e sentia como se ela estivesse pedindo ajuda, mas sem coragem para falar. Depois de uma semana vendo aquela moça todo dia no mesmo horário, tomei uma decisão. Eu ia falar com ela. Mas claro, não é fácil. Ela parecia um fantasma. Mesmo que fosse de verdade, a sensação de estar diante de alguém que o mundo já tratou como morto era pesada. Naquela noite, esperei ela aparecer. E quando surgiu, fui andando devagar, segurando a lanterna baixa para não assustar. Quando cheguei perto, falei: "Moça, tá tudo bem?" Ela não se virou, nem respirava fundo, mas respondeu com uma voz pequena, quase sussurrada: "Depende do que você chama de bem." Fiquei sem reação. "Desculpa, só quis saber se você precisa de alguma coisa." Ela balançou a cabeça, negativa. E aí, olhou para mim pela primeira vez. O rosto dela era jovem, bonito, mas com algo errado nos olhos. Um cansaço antigo, um medo que não passa. "Só estou visitando minha mãe," ela disse. "Ela está aqui," e apontou para a sepultura. Foi nesse momento que olhei com atenção a lápide pela primeira vez. E gelei. Porque o nome ali era o nome dela. Não parecido, não semelhante. Era o nome completo daquela moça. Demorei alguns segundos para entender ou tentar. "Você, me desculpa, é que o nome aqui é o seu." Ela sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um riso sem alegria, como quem já chorou tanto que só resta rir da tragédia. Eu sei." Ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou. Eu não devia estar viva. Eu não sabia o que dizer. Ela respirou fundo. Sentou-se no chão, como se finalmente decidisse contar. Disse que o nome dela era mesmo aquele. Que a mulher ali enterrada não era a mãe. Que nunca existiu mãe naquela história. Ela era filha única, morava com o pai. E desde os 8 anos sofria coisas que não deveria nem saber que existiam. A vida dela era um inferno particular dentro de 4 paredes. Aos 17, tentou fugir. Ele encontrou, bateu, prendeu. Aos 20, tentou de novo. Ele quase matou, só que dessa vez ele achou que tinha matado. Ela acordou horas depois, enterrada num buraco raso no quintal, ainda respirando. Conseguiu sair, conseguiu fugir. Um morador de rua viu o estado dela e ajudou. Desde então vive escondida, sem documentos, sem nome, porque o nome dela, tecnicamente, já estava morto. O pai fez um enterro simbólico. Alegou que o corpo foi cremado por ordens médicas por causa do estado avançado da decomposição. Pagou por uma lápide, choro falso, história convincente. E pronto, ela desapareceu oficialmente. E ali estava ela, vinda de outra cidade, com o pouco de força que tinha, voltando para visitar o próprio túmulo. Não por saudade, mas para lembrar que ela sobreviveu. Eu não consegui dormir por dias depois daquela conversa. Aquilo ficou batendo na minha cabeça. A dor dela era real. E o medo também. Mas mais do que isso,
Me revoltou o fato de que o mundo tinha engolido aquela mentira sem mastigar. Tava tudo ali, o túmulo falso, a ausência de corpo, o histórico do pai. Mas ninguém nunca questionou nada. Pensei 1000 vezes em não me meter. Mas também pensei, se fosse minha filha, se fosse alguém da minha família, então fiz o que achei certo, denunciei, de forma anônima, com calma, com cuidado. Mencionei o nome, a lápide, a ausência de registro de óbito, uma suspeita de falsa morte. A polícia investigou, discretamente, e bastaram algumas verificações para tudo desmoronar. O homem foi preso, e ela finalmente pôde voltar a usar o próprio nome, com ajuda psicológica, social e uma coragem que, olha, eu nunca vi igual. Eu nunca mais a vi depois disso. Mas lembro dela toda vez que passo por aquela sepultura. Sim, a lápide ainda está lá, mas hoje tem outro nome, o nome de alguém que ela escolheu homenagear. Uma mulher que a acolheu depois da fuga, e agora, quando passo por lá, o lugar tem outra energia. Como se aquele pedaço de chão finalmente tivesse ganhado vida de novo, porque às vezes o verdadeiro terror não é o que vem do além, é o que está ali, escondido dentro de casa, vestindo a máscara de pai, de irmão, de amigo. E é por isso que eu decidi contar essa história, para lembrar que os piores fantasmas não arrastam correntes. Eles carregam sobrenomes, e que os vivos, muitas vezes, são deixados para morrer em silêncio. Mas quando a gente escuta, eles renascem. Às vezes eu me pego pensando, quantas outras pessoas estão vivas por aí, mas já foram enterradas pela própria história? Quantas vozes ainda estão presas no silêncio, esperando alguém ouvir? E se meu relato chegou até você, talvez tenha sido por isso. Porque o Diário de Terror é mais do que um canal. É esse espaço onde a gente escuta, compartilha e dá voz para quem nunca teve. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, fica aqui com a gente. Se inscreve, compartilha com alguém. Porque às vezes um simples clique é o que mantém uma história viva. E no mais, obrigado por me ouvir. De verdade. Oi, meu nome é Elis, tenho 34 anos hoje. E tem uma coisa que me acompanha desde os meus 7. Eu juro que tentei esquecer. Passei a vida tentando pensar que era só coisa de criança, que eu sonhei, que exagerei, que... sei lá. Mas tem coisa que marca de um jeito que o tempo não apaga. Ele só esconde. E a minha história começa no escuro, bem embaixo da minha cama. Eu cresci numa casa antiga, numa rua sem saída, daquelas que até o vento parece cansado de passar. A casa era do meu avô, feita com a ajuda de pedreiro e amigo, tudo no braço, no tijolo cru. Meus pais herdaram quando ele faleceu e a gente se mudou para lá quando eu tinha uns 5. Era uma casa grande, mas com aquele ar abafado. E por algum motivo, eu sempre me sentia observada lá dentro, principalmente à noite. Meu quarto era o da frente, com janela para o quintal e piso de madeira. Bonito, mas rangia até com o vento. E desde a primeira semana, eu comecei a ouvir um som debaixo da cama. Não era barulho de bicho. Era como se alguém desse batidinhas no estrado, primeiro espaçadas, depois mais rápidas. Às vezes parecia arranhar, e outras, como se empurrasse a parte de baixo. Meus pais diziam que era madeira, rato, o vento, a explicação de sempre. Mas com 7 anos, você não questiona tanto a lógica. Você sente. E eu sentia medo. Toda noite era a mesma coisa. Me cobrir até a cabeça, fechar os olhos e esperar. Às vezes eu tentava fazer barulho, tossir alto para afastar aquilo. Outras vezes só rezava. E ficava imóvel por horas, até que teve uma noite que eu não esqueci nunca mais. Era uma quinta-feira. Eu lembro porque na sexta ia ter passeio da escola e eu estava toda animada, tinha até deixado a roupa separada.
Fui dormir mais cedo, querendo que o dia chegasse logo, mas quando me deitei, senti algo gelado. Meu corpo inteiro ficou arrepiado, e antes mesmo de puxar o cobertor, eu senti. Uma mão agarrou meu tornozelo, com força. Ela não puxou, só apertou, firme, como se quisesse dizer, eu tô aqui. Eu gritei tão alto que minha garganta arranhou. Meus pais correram. Meu pai olhou debaixo da cama, puxou tudo, acendeu a luz, me pegou no colo. Não tinha nada, mas eu continuei tremendo por horas. Naquele dia, eu dormi no quarto da minha mãe e a partir daquela noite, nunca mais dormi sozinha de verdade. Passei os próximos anos evitando o quarto. Dormia no sofá, com minha irmã, com luz acesa, com travesseiros no chão tampando o espaço embaixo da cama. Mas o medo nunca passou. Ele só cresceu junto comigo. A gente nunca encontrou nenhuma explicação. E como tudo na infância, a vida foi seguindo. Com 18 anos fui embora para estudar. Me formei, fui trabalhar em outra cidade. Casei. E a velha casa ficou com meus pais. Até que meu pai faleceu e minha mãe, já com a saúde fragilizada, foi morar com uma tia. A casa ficou vazia, parada no tempo. E aí veio a ideia: reformar, dar nova vida ao que ficou. Voltei lá com meu marido e um pedreiro conhecido da família. A ideia era começar pelo quarto onde eu dormia, já que o piso de madeira estava afundando e as paredes com mofo. No terceiro dia de obra, recebi uma ligação do mestre de obras. Ele me disse, meio em tom de brincadeira: Dona Elis, a senhora quer vir aqui ver o que achamos embaixo do seu quarto? Achei que era algum bicho morto, ninho de rato, coisa assim. Mas quando cheguei, vi os homens em volta de um buraco no chão. Eles tinham arrancado o piso antigo e debaixo dele tinha uma abertura. Era um buraco quadrado, tipo um compartimento. Uns 2 metros de profundidade. Não era uma fossa, não era um alçapão. Era como se alguém tivesse construído aquilo de propósito, mas depois tivesse escondido com o assoalho por cima. Lá dentro tinha coisas que me gelaram o sangue. Um cobertor velho, embolorado, meio enrolado num canto. Uma caneca de metal, enferrujada, e nas paredes de concreto cru, arranhões. Não riscos, mas arranhões reais. Sulcos feitos com unhas, dedos, ferramentas talvez. Como se alguém tivesse tentado sair dali com as próprias mãos. Na hora, me deu ânsia. Eu tive que sair da casa. Nos dias seguintes, a gente pediu ajuda de um conhecido da Polícia Civil. Fizeram uma vistoria superficial. Disseram que não encontraram vestígios biológicos. Nenhum osso. Mas que sim, alguém provavelmente viveu ou foi mantido ali dentro. Aquela estrutura não existia nos antigos registros da casa. Nem minha mãe se lembrava de algo do tipo. E foi então que tudo voltou. As noites sem dormir. As batidas. A mão. Será que alguém esteve ali o tempo todo? Será que era uma pessoa viva? Ou pior, será que era alguém que não conseguiu sair? E por que bem debaixo da minha cama? Passei semanas com isso na cabeça. Revirei fotos antigas, documentos da casa, jornais da época, mas não achei nada. Nenhum desaparecimento na rua, nenhuma reforma registrada. E a pergunta ficou ecoando em mim. Quem foi que ficou ali embaixo? E por quanto tempo? Tem uma coisa que eu nunca contei nem para minha mãe. Na época das batidas, eu cheguei a sonhar com um rosto. Sempre o mesmo. Um homem magro, pele pálida, olhos grandes demais. Ele não falava nada. Só ficava me encarando, com a mão esticada, como se pedisse ajuda. Eu achava que era imaginação. Mas depois de ver aquele compartimento, eu comecei a achar que talvez aquilo fosse um pedido real. Eu nunca saberei a verdade. Mas uma coisa eu posso garantir. Tinha alguém lá embaixo. E ele sabia que eu estava ali em cima. Depois disso, nunca mais consegui dormir bem. Mesmo em outra cidade, em outro quarto, com outra vida. Acordo de madrugada, suando. Às vezes com a sensação de que tem alguém embaixo da cama de novo. E por mais que meu marido diga que é trauma, eu sei que é mais do que isso.
A casa foi vendida. O novo dono cimentou o chão todo, mas eu não tive coragem de contar para ele o que foi encontrado. Talvez ele descubra sozinho. Ou talvez a casa tenha escolhido parar de contar seus segredos. Mas eu não esqueci. E cada vez que ouço um rangido, meu corpo ainda se prepara para sentir aquela mão. Se você ouviu até aqui, obrigada por me escutar. Foi difícil escrever isso, mas ao mesmo tempo, um alívio. Como se eu tivesse tirado um peso que ficou comigo por anos. E se você também tem uma história como essa, manda pro Diário de Terror. Às vezes, só de contar, a gente já começa a se libertar. A primeira vez que vi o seu Carlos caminhando pela rua depois do enterro, eu congelei. E não foi um susto, nem pavor. Foi algo mais difícil de explicar. Como se o tempo tivesse parado por um instante e o mundo não soubesse como reagir. Ele estava com o mesmo passo calmo de sempre, as mãos cruzadas nas costas, a sacolinha de pano balançando no braço. Aquela mesma camiseta de gola puída que ele usava todo sábado. O mesmo trajeto de sempre, da casa 42 até a vendinha do seu Milton na esquina. Só que tinha um detalhe impossível de ignorar. Seu Carlos tinha sido enterrado 2 dias antes. Eu fiquei parado na varanda, sem conseguir me mover. Quando voltei a mim, corri até o portão, tentei segui-lo com os olhos, mas ele já tinha dobrado a esquina. Achei que talvez fosse um delírio, algo do luto coletivo, talvez. A rua estava estranhamente silenciosa desde que ele morreu, mas aquela foi só a primeira vez. Seu Carlos morava sozinho havia anos. Um senhor reservado, mas sempre educado. Nunca foi de conversar muito, mas também nunca deixava de responder com um aceno ou um bom dia baixinho. Todo mundo na rua gostava dele, talvez justamente por isso, pela constância, pela presença discreta. Ele era quase uma parte da paisagem. O homem da casa 42, que ia à vendinha todos os dias às 17 horas. Um ritual. A morte dele foi calma. Um infarto durante o sono, segundo o filho, que apareceu no dia seguinte para cuidar das burocracias. O enterro foi simples, sem muita gente, e então a casa ficou fechada, por pouco tempo. Na semana seguinte começaram os boatos. Primeiro foi a Dona Maria, da casa 38, dizendo que viu seu Carlos no portão, olhando a rua. Depois, o Tiago, motoboy, jurando que viu ele atravessar a avenida com uma sacola de pão. E então fui eu. Depois disso, não era mais um boato. Era um assunto delicado, falado em voz baixa, como se a rua estivesse tentando não despertar algo. Foi a vendinha do seu Milton que virou o ponto de encontro dos relatos. O próprio seu Milton, homem cético, jurava que viu seu Carlos entrar, dar uma volta pelo corredor dos enlatados e sair sem pegar nada. O estranho é que a câmera de segurança mostrava isso também. Só que a imagem era esquisita. A figura tinha o corpo, a roupa e até o jeito de andar do seu Carlos. Mas o rosto era como se estivesse borrado. Não desfocado, não oculto. Borrado, como se alguém tivesse apagado com uma borracha digital. E aquilo se repetia em todas as gravações. O filho Júlio foi chamado por um dos vizinhos e voltou à casa. Eu estive com ele. Ele estava abatido, mas não debochava do que ouvia. Só dizia, não faz sentido. A chave ainda funcionava, entramos juntos. A casa estava do mesmo jeito que o pai deixou. Só o cheiro era diferente. Não era mofo, era ausência. Um vazio silencioso que a gente sentia no peito. E então achamos o quarto dele, intocado. Na cabeceira da cama tinha um pequeno gravador antigo, daqueles que usavam fita. Era dele. A gente sabia que seu Carlos costumava gravar alguns pensamentos, coisas antigas. Júlio colocou uma pilha nova e apertou o play. A fita rodou. O som era baixo, mas nítido. Primeiro, silêncio. Depois, passos. E então, uma voz. Só mais um dia. A mesma frase, repetida, com pequenas variações. Só mais um dia. Só mais um
dia, e depois de um tempo a voz do próprio seu Carlos, baixa, fraca. Se eu puder, só mais um. Júlio apertou o pause e me olhou assustado. Disse que nunca ouviu o pai falar nada parecido. Disse que aquilo parecia mais um pedido do que um pensamento. Aquela noite, não dormi. Nos dias seguintes, as aparições se intensificaram. Seu Carlos passou a ser visto quase diariamente. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo trajeto. Só que nunca entrava em lugar nenhum. Nunca falava com ninguém. O mais estranho era que, mesmo com tantas testemunhas, ninguém tinha coragem de se aproximar. A gente ficava vendo de longe, da janela, da varanda, como se algo dentro da gente dissesse para não interromper aquilo. Uma vez, eu quase fui. Quase abri o portão quando vi ele passando, mas quando cheguei perto, senti um calafrio tão profundo que minhas pernas travaram. Não era medo comum, era reverência. Como se aquele homem, ou aquilo que restava dele, não pertencesse mais a esse mundo, mas ainda não soubesse disso. A câmera da vendinha mostrava o mesmo trajeto todos os dias. Mesmo horário, mesmos passos, mesma roupa, mesmo rosto ausente. E aí começou a incomodar de verdade. A ideia de que ele não estava ali por escolha, mas por insistência. Como se a rotina tivesse virado prisão. Como se a saudade de viver o tivesse prendido em loop. Um ciclo que só ele repetia. Como se o mundo tivesse seguido, mas ele não. Júlio voltou à casa mais uma vez. Trouxe um padre, fez uma oração, pediu perdão, chorou. E o gravador deixado no mesmo lugar, dessa vez tinha outro trecho gravado. A voz de seu Carlos dizendo: "Eu me esqueci porque morri." Depois disso, ninguém mais teve coragem de entrar na casa, nem mesmo Júlio. Ele trancou tudo, mas não levou nada. Disse que ainda não conseguia mexer nas coisas do pai. Disse que o quarto precisava ficar do jeito que estava. Era como se mexer ali fosse o mesmo que desfazer a existência dele. O mais estranho é que dias depois, a cortina do quarto apareceu aberta. E ninguém tinha entrado. Foi quando a dona Irene, da casa da frente, jurou ter visto a luz do abajur acesa no meio da madrugada. Disse que olhou pela janela e viu a silhueta dele sentada na beira da cama. Sentada, esperando. Essa palavra ficou na minha cabeça. Esperando. Esperando o quê? Talvez por mais um dia. Talvez por alguém que chamasse seu nome com sinceridade. Aos poucos, fomos parando de comentar sobre ele. Não por vergonha ou medo, mas por respeito. Seu Carlos virou presença, não uma assombração. Era como uma lembrança que teima em continuar andando entre a gente, como um hábito que se recusa a ser esquecido. O silêncio da casa 42 não era vazio. Era preenchido por algo que não se vê. As crianças passaram a cortar caminho para evitar a calçada de lá. Os vizinhos evitavam falar alto na frente da casa. E toda tarde, às 17 horas, o portão ainda fazia o som leve de quem se abre e se fecha devagar. Mesmo trancado, era como se ele ainda cumprisse a parte dele. Como se estivesse mantendo o equilíbrio do bairro com sua presença. Júlio voltou meses depois. Disse que estava tentando vender a casa, mas algo o impedia. Disse que sonhava com o pai quase toda noite, e em todos os sonhos ele dizia a mesma coisa. Só mais um dia. Ele pediu para ficar sozinho no quarto. 2 horas depois, saiu pálido. Trazia o gravador nas mãos. A fita tinha uma nova gravação. Ele jurou que tinha deixado tudo como estava antes. Na gravação, a voz do pai parecia mais fraca, mais distante. Se você está ouvindo, é porque chegou a hora de ir. E depois, um silêncio longo, até que um sussurro bem leve. Obrigado. Foi a última vez que o gravador funcionou. Na tentativa seguinte, a fita parecia ter sido apagada. Depois disso, nunca mais vimos seu Carlos. O portão não fez mais barulho. A cortina não se moveu. A luz do abajur não se acendeu. Era como se ele tivesse, enfim, descansado.
A casa foi vendida meses depois. A nova moradora, uma senhora viúva, disse que se sentia muito acolhida ali, que havia algo reconfortante no ambiente e que, por alguma razão, passou a ir à vendinha todos os dias, às 17 horas. Quando perguntamos se conhecia o antigo dono, ela respondeu com um sorriso calmo: "Não conheci, mas sinto que ele ainda está por aqui, de um jeito bom." Tem dias em que me pego olhando para a rua, tentando lembrar como era antes. Como era saber que, todo fim de tarde, seu Carlos ia passar. E eu sabia a hora, sem olhar para o relógio. Tem presenças que marcam o tempo. E quando elas se vão, o tempo parece se perder um pouco também. Eu não sei o que ele queria, exatamente. Mas acho que não era assustar ninguém. Acho que ele só não queria ser esquecido tão rápido. Ou talvez não tenha percebido que já tinha ido. E é aí que fico pensando, será que, quando for a nossa vez, a gente vai perceber? Ou será que também vamos continuar andando por aí, repetindo os mesmos caminhos, esperando por mais um dia, só mais um dia? Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. E toda vez que escuto o portão do vizinho novo rangendo ao entardecer, meu coração ainda congela. Não de medo, mas de saudade. Eu não costumo compartilhar esse tipo de coisa, nem com meus amigos mais próximos. Mas como eu acompanho o canal há um tempo e vejo que tem gente que passou por coisas até piores, decidi mandar minha história também. Não é aquela coisa de aparição, vulto, nem barulhos escancarados no meio da noite. O que eu vivi foi algo mais sutil, mas por isso mesmo muito mais perturbador. Porque quando você percebe que o terror pode morar nas pequenas coisas, no silêncio, num gato que não mia à toa, numa porta que não abre sozinha, mas também nunca está exatamente do jeito que você deixou, é aí que o medo começa a viver com você. Dentro da sua casa, no seu quarto. Meu nome é Tomás, tenho 27 anos, sou designer gráfico e moro sozinho desde os 24, quando consegui um trabalho fixo numa agência. Eu sempre fui um cara mais introspectivo, gosto de ficar em casa, jogar alguma coisa, ver um filme tranquilo. Não tenho medo do escuro, nem dessas coisas. Nunca fui impressionável. Mas isso mudou. A história começa com uma mudança. Eu me mudei para um apartamento no centro da cidade, nada demais, 2 quartos, sala, cozinha. Era o que cabia no orçamento e na época parecia ótimo. Logo nos primeiros dias, percebi que o meu gato, o Bento, estava esquisito. Ele é meu parceiro há uns 5 anos. Um vira-lata caramelo, muito carinhoso, daqueles que te seguem pela casa toda. Só que, nesse apartamento novo, ele se recusava a entrar no meu quarto, literalmente. Ele parava na porta e ficava ali sentado, me olhando. Às vezes me abaixo, outras nem isso. Se eu pegasse ele no colo e colocasse no quarto, ele ficava inquieto, pulava da cama e ia embora. E o mais estranho, quando ele ficava ali dentro por mais de alguns minutos, ele sempre encarava o armário. O armário embutido, sabe? Aqueles de madeira antiga que pegam uma parede inteira. Eu achei que podia ter algum cheiro, algum inseto, qualquer coisa. Mas revirei o armário todo e não achei nada. Na primeira semana deixei para lá. Gato é cheio de manias. Mas o tempo foi passando e a coisa começou a me incomodar. Às vezes, no meio da madrugada, o Bento começava a miar do lado de fora da porta, como se quisesse me avisar de alguma coisa. Era um miado insistente, um som angustiado. Teve uma vez que ele ficou encarando a fresta por quase 1 hora, completamente parado, como se tivesse alguém ali dentro. Foi quando comecei a prestar mais atenção. Eu comecei a sentir um desconforto estranho naquele cômodo. Nada sobrenatural, ainda, mas uma sensação de que tinha algo errado. Às vezes, mesmo com as janelas fechadas, vinha um cheiro esquisito, meio azedo, meio abafado. Comecei a deixar a porta do armário entreaberta só para não ficar imaginando coisa.
E mesmo assim, tinha noites em que eu acordava com a sensação nítida de estar sendo observado. A coisa ficou séria de verdade numa madrugada qualquer dessas comuns. Eu acordei com um barulho seco, como se alguém tivesse batido na parede. O Bento estava desesperado, arranhando a porta do meu quarto do lado de dentro. Isso mesmo. Ele tinha entrado, eu não sei como, e agora parecia em pânico. Os pelos arrepiados, o corpo encolhido e os olhos fixos no armário. Ele pulou na cama, arranhou meu braço sem querer e correu direto para debaixo do sofá da sala assim que abri a porta. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Eu tentei respirar fundo e pensei, chega, isso não está certo. Liguei todas as luzes do quarto e resolvi vasculhar aquele armário de novo. Tirei as roupas, os cabides, as caixas de papelão. E ali, no canto mais fundo, onde a luz quase não chegava, eu vi um cobertor. Um cobertor velho, sujo, embolado. E do lado dele, fios de cabelo. Fios escuros, longos, presos em uma fita de elástico. Como se alguém tivesse dormido ali. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia entender. Aquele armário era meu. Eu tinha aberto, limpo, organizado. Eu teria visto aquilo antes. A única explicação lógica seria que alguém tivesse colocado aquilo ali recentemente. E essa ideia foi ainda pior. Naquela noite, eu dormi na sala. Deixei todas as luzes acesas. O Bento ficou o tempo todo ao meu lado, encolhido, tremendo. Pensei em chamar a polícia, mas não tinha sinal de arrombamento, nem prova nenhuma. Eu já estava começando a me sentir ridículo. Talvez fosse de algum inquilino anterior e eu só não tinha visto antes, pensei. Talvez. Mas aí começaram os sons. Primeiro eram sutilíssimos. Um estalo aqui, outro ali. Depois, uma respiração. Sim, uma respiração. Fraca, quase imperceptível, mas eu ouvia. Eu parava de respirar só para ter certeza. E ela continuava. Como se tivesse alguém deitado dentro do armário, respirando bem devagar. O Bento ouvia também. Ele parava tudo, ficava com o ouvido em pé e depois ia se esconder atrás do sofá. Cheguei ao ponto de trancar o armário com cadeado. Me senti maluco fazendo aquilo, mas mesmo trancado, o barulho não parava. O armário começou a virar uma obsessão para mim. Eu tentava ignorar, tentava não olhar, mas toda vez que passava pelo quarto, sentia que tinha algo me esperando lá dentro. Teve uma noite, eu acordei com a sensação clara de que alguém estava me observando. Quando olhei em direção ao armário, vi que a porta estava entreaberta. O cadeado estava pendurado, mas aberto, e o cobertor tinha sumido. Não sei como explicar o que senti. Uma mistura de pavor, confusão e certeza absoluta de que eu não estava sozinho. Naquele momento, algo mudou em mim. Eu sabia no fundo que alguém estava morando comigo, ou escondido, ou me vigiando. E o pior, eu sentia que estava sendo testado, observado para ver até onde eu aguentava. Nos dias seguintes, comecei a encontrar pequenos sinais. Uma garrafa de água mexida, uma toalha fora do lugar, um som abafado vindo de dentro das paredes como passos. Minha casa deixou de ser minha. Eu evitava dormir. Me sentia vigiado o tempo todo. Comecei a trabalhar da sala, a trancar o quarto e deixar luzes acesas em todos os cômodos. Foi nesse ponto que decidi sair. Deixei o apartamento e fui morar com minha irmã por um tempo. Ela não entendeu muito, mas não questionou. Depois de algumas semanas, mandei um amigo ir lá comigo pegar o resto das minhas coisas. A gente esvaziou tudo e eu deixei a chave na portaria. Nunca mais voltei. Uns meses depois, o prédio foi interditado por problemas na estrutura. Mas antes disso, eu soube de uma história esquisita. Uma vizinha comentou por alto que teve um morador no passado que desapareceu. Um cara que morava sozinho e foi dado como desaparecido. A polícia chegou a investigar, mas nunca encontraram nada. Ela não lembrava o nome. Disse que achava que era no mesmo andar que eu morei.
Talvez tenha sido coincidência, ou talvez ele nunca tenha saído. Hoje eu e o Bento moramos num apartamento menor, mas iluminado, arejado, com armário de porta aberta e nenhum barulho estranho de madrugada. E sabe o que é mais louco? Desde que mudamos, o Bento voltou a dormir no meu quarto, tranquilo, ronronando. Ele nunca mais olhou fixo para um canto escuro, nunca mais tentou fugir à noite. E eu também voltei a dormir em paz. Mas de vez em quando o silêncio da noite é absoluto demais, eu ainda lembro daquele som, aquela respiração baixa, constante, e me pergunto, será que ela continua lá? Se tem uma coisa que aprendi trabalhando à noite, é que o silêncio engana. Ele parece calmo por fora, mas esconde coisa demais. Eu nunca fui muito de contar minhas histórias. Sou do tipo que guarda as coisas para si, principalmente quando tem a ver com trabalho. Mas desde que parei de trabalhar na usina, tem algo me incomodando por dentro. Não é medo, é mais uma sensação de que o que aconteceu comigo não devia ficar enterrado. Meu nome é Eduardo, tenho 40 anos e trabalho como vigia noturno há mais de uma década. Já passei por escolas, armazéns, canteiro de obra. Mas o lugar mais marcante foi, sem dúvida, a usina hidrelétrica, onde fiquei quase 2 anos. A usina fica afastada da cidade, numa área cercada de mata, com acesso difícil e poucas casas por perto. Era uma daquelas construções antigas, feita ainda na década de 60, com estruturas pesadas e muito concreto. As rondas eram longas, o clima era sempre úmido e frio, e o barulho constante da água pressionando o sistema dava a impressão de que o tempo ali corria diferente. Não era um lugar fácil, mas o salário era bom. E para mim, que sempre fui mais fechado e acostumado com a solidão da madrugada, parecia ideal. O que muita gente não sabe, e nem eu sabia até pouco tempo atrás, é que meu avô, o seu Alonso, trabalhou ali durante a construção da usina. Ele morreu jovem, quando eu ainda era criança. Diziam que tinha sido um acidente durante uma inspeção, mas a família sempre teve dúvida, minha avó, principalmente. Ela vivia repetindo que ele tinha visto coisa que não devia e que isso não tinha agradado alguns chefes da época. Mas sabe como é? A gente ouve essas histórias e acaba esquecendo, ou fingindo que esquece. A primeira coisa estranha que notei aconteceu numa madrugada comum. Eu estava na Torre 3, responsável por monitorar o painel elétrico e fazer as rondas externas. Era quase 3 da manhã. Tudo estava normal, até que o rádio interno começou a chiar sozinho. Era comum ter interferência, ainda mais com o clima úmido, mas dessa vez o som foi diferente. Um chiado mais contínuo, como se alguém estivesse segurando o botão de fala, mas sem dizer nada. Fiquei ouvindo por uns segundos até que desliguei e liguei de novo. Silêncio. A partir dessa noite, o rádio começou a apresentar esses chiados com mais frequência. Nunca era voz, nunca era claro, mas sempre no mesmo horário, entre 2h40 e 3 horas da manhã. Reportei ao supervisor e a resposta foi: deve ser a antena da Torre 2. Tá velha. Como eu era o mais novo da equipe, fiquei calado. Mas comecei a anotar os horários e as condições do tempo, só por curiosidade. Com o tempo passei a reparar em outras coisas. Luzes da torre oscilando sempre no mesmo horário. Um zumbido vindo do gerador que parecia variar conforme os chiados no rádio. Não era assombração nem nada disso. Mas aquilo começou a me deixar com a sensação de que tinha algo fora do lugar. Numa dessas noites, durante uma pausa, entrei numa sala trancada que só era usada em horários administrativos. A chave ficava no meu molho, mas raramente alguém abria. Era um antigo escritório. Decidi dar uma olhada nos arquivos antigos, mais para matar o tédio do que qualquer outra coisa.
Foi lá que encontrei uma caixa de papelão quase desmanchando com o nome Registro, Etapa 1, escrito a caneta. Dentro, vários papéis amarelados com a caligrafia de engenheiros, listas de funcionários, cópias de advertências, boletins internos. E entre eles, um relatório com o nome Alonso Nunes. Era meu avô. O documento era um relato de ocorrência feito por ele, escrito à mão em papel timbrado da usina. Ele dizia que durante as inspeções noturnas percebeu infiltrações e sons de estalos vindos da base da represa. Relatava que as válvulas estavam com comportamento irregular e que mesmo após desligamentos, partes do sistema continuavam vibrando. Era um alerta técnico, mas o mais estranho era um trecho no final, onde ele escreveu: ouvi conversas à meia-noite vindo do setor 1, que deveria estar vazio. Não havia ninguém na escala. Questionei, mas pediram para não insistir. Algo não está certo. O documento estava carimbado como sem fundamento técnico. E logo abaixo, uma anotação à caneta vermelha: solicitar afastamento do funcionário. Meu avô morreu semanas depois. Fiquei parado olhando para aquele papel por um bom tempo. A letra era dele, reconheci na hora. A assinatura, a data, tudo batia com o que minha avó sempre dizia. Mas nunca tinham falado sobre esse documento. Voltei para o posto com a cabeça a mil. Durante aquela madrugada, tudo me pareceu mais pesado. O barulho da água batendo no concreto parecia mais alto. O rádio, mesmo mudo, me incomodava só de estar ali. A partir dessa descoberta, comecei a observar mais e descobri que algumas partes da estrutura antiga da usina foram seladas nos anos 70. Ninguém mexia lá. Um dos técnicos antigos me contou que havia um andar inferior à represa, construído como plano de contingência, mas que foi abandonado após a conclusão da obra. Muito caro para manter, muita infiltração, ele disse. Mas e se era lá que o meu avô escutava vozes? A coisa me pegou de vez numa noite em que precisei acompanhar um engenheiro para uma inspeção rápida na lateral da represa, onde há uma passarela de ferro com acesso restrito. Era só uma verificação de rotina. Enquanto ele mexia nos registros hidráulicos, fiquei esperando próximo ao acesso lateral. E então ouvi. Não era voz. Era um som de passos arrastados vindo de dentro da estrutura de concreto. Passos pesados, lentos, como se alguém estivesse andando ali dentro. Olhei para o engenheiro, mas ele não pareceu ouvir nada. "Tá ouvindo isso?" perguntei. Ele olhou para mim e disse: "O quê? O barulho da água?" Fingi que era isso mesmo, mas não era. Aquela noite me destruiu. Voltei para casa com o som dos passos na cabeça. Eu não dormia mais direito. Sonhava com corredores de concreto, com pingos de água no escuro. Comecei a desenvolver um pavor de estar sozinho na torre. Um dia, sem aviso, me comunicaram que eu seria transferido para o posto da entrada da usina, que ficava mais próximo da base administrativa e com rotatividade de pessoal. Segundo eles, era para revezar funções. Aceitei, mas percebi que algo tinha mudado. Nunca mais fui chamado para subir na torre onde tudo começou. E a sala dos arquivos. Dias depois, disseram que foi esvaziada para digitalização. Guardei o relatório do meu avô comigo. Tirei cópia. Tenho até hoje. Depois que saí da usina, nunca mais consegui trabalhar de noite. Hoje faço bicos de dia, não gosto mais de silêncio. E até hoje, quando escuto um rádio chiando, meu coração acelera. Não teve fantasma, ninguém sussurrou meu nome, mas teve mentira, teve encobrimento, teve alguém tentando apagar a história do meu avô. E talvez tenha coisa naquela usina que, até hoje, ninguém quer que seja descoberta. Eu cresci com a impressão de que minha mãe era uma mulher que falava pouco, mas amava muito. Sabe aquele tipo de mãe que não abraça o tempo todo,
Não diz "eu te amo" com frequência, mas demonstra amor nas pequenas coisas do dia a dia, na comida, no cuidado com as roupas, no silêncio respeitoso quando você está triste, mesmo sem explicar porquê. Durante muitos anos eu achei que era isso, que o amor dela era silencioso, e por muito tempo isso me bastou. Mas às vezes, o silêncio guarda mais do que amor, e eu só fui entender isso depois que ela se foi. Minha mãe faleceu de forma inesperada. Não houve aviso, nem tempo de despedida. Foi como se o mundo, de um dia para o outro, tivesse desligado uma das luzes mais estáveis da minha vida. A gente morava junto. Mesmo depois que eu cresci, ela nunca quis se mudar, nem eu. Era cômodo, era tranquilo. A vida caminhava sem grandes sobressaltos, e ela gostava disso. Depois do enterro, passei semanas tentando lidar com tudo. Os papéis, a ausência, a casa que parecia mais vazia do que eu conseguia suportar. Foi num sábado nublado que resolvi mexer no armário do quarto dela. Não porque eu queria, mas porque era preciso. Tinham roupas, lembranças, documentos, e eu não sabia o que guardar ou doar. Mexer nas coisas dela foi como abrir um baú de memórias. Me emocionei com um vestido antigo que ela usava em aniversários, com uma caixinha de bijuterias que ela guardava desde a juventude. E então, lá no fundo de uma das gavetas, enrolada num tecido velho, eu encontrei a carta. O envelope estava amarelado, com as pontas dobradas. O papel parecia antigo, e o mais curioso, estava escrito com a letra dela, mas não havia data. Só dizia, para o meu filho. Eu segurei aquela carta por um tempo antes de abrir. Achei que talvez fosse alguma despedida, algo que ela tinha escrito e nunca teve coragem de entregar, algo para mim. Mas quando comecei a ler, percebi que não era bem assim. A carta começava de forma doce, quase poética. Ela falava sobre um amor impossível de ser explicado, sobre a sensação de carregar uma vida dentro de si, sobre medos e esperanças. Até ali, tudo parecia algo que qualquer mãe escreveria para um filho. Mas aos poucos, as palavras começaram a mudar de tom. Ela falava de uma culpa antiga, de um vazio que nunca se preencheu, de um silêncio que, segundo ela, fez morada no lugar onde deveria ter feito festa. Ela citava um nome que eu nunca ouvi. Leonardo. Ela dizia, se você estivesse aqui, talvez eu tivesse sido uma mãe diferente, talvez mais leve, talvez mais justa. Você era o começo de tudo. Foi como se o chão tivesse cedido embaixo de mim. Eu reli a carta umas 10 vezes naquela noite. Na primeira leitura, achei que era para mim. Na segunda, tive dúvidas. Na terceira, entendi que havia algo muito errado. E então, eu comecei a juntar peças. Minha mãe nunca falava sobre a gravidez dela. Nunca contou como foi o parto. Nunca mostrou fotos dela grávida. Eu nunca vi. Não tinha álbum de bebê, não tinha lembranças dos primeiros meses. Era como se eu tivesse aparecido ali, do nada, com 2 ou 3 anos já completos. No dia seguinte, fui atrás da minha tia, irmã dela. Eu precisava entender. Ela hesitou muito, tentou mudar de assunto, mas quando eu mostrei a carta, ela chorou. Demorou uns minutos, mas confirmou. Sim, minha mãe havia engravidado de gêmeos. E sim, um deles, o primeiro a nascer, morreu no parto. Leonardo. Esse era o nome dele. Segundo minha tia, minha mãe entrou em trabalho de parto muito antes do tempo. Os médicos fizeram o possível, mas o primeiro bebê não resistiu. Ele nasceu e morreu em poucos minutos. Eu vim depois. Frágil, pequeno, mas vivo. Minha mãe nunca falou sobre isso com ninguém. Nem comigo, nem com vizinhos, nem com amigas. Ela simplesmente seguiu a vida. Mas agora, lendo a carta com outros olhos, tudo fazia sentido. Ela dizia coisas como: às vezes me pego olhando para o rosto dele, tentando imaginar o seu. Ou, não é justo com ele, eu sei. Mas o amor que te dei talvez tenha sido o que me restou. E ali eu entendi.
Eu nunca fui só eu. Eu fui também a lembrança do que ela perdeu. Foram dias difíceis, dias de silêncio. Voltar para casa depois disso era como entrar num museu. Cada canto da casa parecia guardar uma parte da história que eu não sabia que existia. E eu comecei a lembrar de pequenos detalhes da infância que antes pareciam normais, mas agora tinham outro peso. O jeito como ela me olhava às vezes, como se estivesse tentando ver alguém por trás de mim. A tristeza que vinha nos aniversários, principalmente quando eu ainda era criança. A forma como ela evitava conversar sobre gravidez, maternidade ou sobre a própria juventude. Era como se tudo tivesse sido construído com um cuidado imenso, mas sobre um terreno instável. E por mais que eu tentasse entender, uma pergunta não saía da minha cabeça. Ela me amou? Parece cruel perguntar isso depois de tudo, mas era inevitável. Eu queria saber se fui amado por quem eu sou, ou se só ocupei o lugar que outro alguém deixou. Comecei a vasculhar outras gavetas, outras caixas, tentando encontrar algo que fosse só meu. E um dia encontrei. Era um caderno antigo de capa azul, escondido entre livros. Tinha anotações soltas, listas de compras e, em meio a isso, páginas de diário. Numa delas, ela escreveu: "Hoje ele me contou que gosta de desenhar. O jeito que segura o lápis tão concentrado. É impossível não amar esse menino, mesmo com tudo, mesmo doendo." E ali eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro, porque naquele momento eu soube. Ela me amava, mas também sofria, e o sofrimento não anula o amor, só o deixa mais humano. Depois de um tempo, guardei a carta de volta no envelope, mas dessa vez escrevi outra. "Oi, Leonardo. Não sei se você conseguiria me reconhecer, mas eu sou aquele que veio depois de você. Aquele que ocupou seu lugar no colo da nossa mãe. Queria te dizer que, apesar de tudo, estou tentando compreender. E que se um dia eu me senti rejeitado, hoje entendo que nossa mãe fez o que pôde com a dor que carregava. Se você estiver em algum lugar, saiba que sua ausência moldou a nossa história. E de alguma forma, eu também senti sua falta. Com carinho, Vinícius." Eu nunca falei sobre essa carta com ninguém, nem com meus amigos, nem com minha esposa. Foi só agora, depois de muitos anos, que resolvi contar essa história. Porque sei que muita gente vive cercada de silêncios. E às vezes, por trás do silêncio, existe amor. Mas também existe luto, medo, culpa, saudade. Nem tudo é fácil de entender. E nem tudo precisa ser explicado para ser perdoado. Hoje, sempre que passo em frente ao armário do quarto dela, eu paro por um segundo. Não para lembrar da dor, mas da coragem que ela teve. Coragem de continuar, coragem de amar, coragem de me criar, mesmo que com o coração partido. E isso para mim vale mais do que qualquer palavra escrita.